Paz do Senhor Jesus, bom dia de salvação em Cristo. O Senhor te abençoe. Que você seja guiado pelo poder do Espírito Santo de Deus. E nesta manhã, o Espírito Santo de Deus te convença que só Jesus é o caminho, só Jesus é a vida e a salvação eterna. A palavra para o nosso coração em João 17, que vai nos dizer assim, 17, capítulo 3, versículo 3, vai dizer assim: a vida é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. E tu te gloriei na terra, e consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Palavra da salvação nesta manhã para o nosso coração. O próprio Jesus ali fazendo a oração de despedida, ele estava indo para a cruz. E ele faz essa oração que ele diz: olha, manifesta a tua glória, né? A vida é esta, para que todo homem venha te conhecer. O próprio Jesus Cristo foi manifestado do céu para poder fazer conhecido o próprio Deus. Jesus é aquele que veio salvar e libertar o homem da condenação eterna. Jesus é aquele que veio comprar o homem com seu sangue para a vida eterna. Veio comprar, veio nos salvar, veio nos purificar do pecado que nos conduzia à perdição. E Jesus, ele veio falando do Pai. Jesus, ele veio falando do caminho da vida eterna. Jesus, ele veio falar do reino do céu e da sua justiça. Meu amado, eu quero te dizer, nesse momento, o nosso tempo é curto, a nossa vida é passageira e a vida eterna só existe em Jesus Cristo. A vida eterna é só em Cristo Jesus. Aqui é o momento que passa rápido. É como a flor da relva, é como a neblina que desaparece com o calor do sol. Assim é a vida do homem. E Jesus Cristo, meu amado, é esse que foi enviado do Pai para salvar a minha e a tua alma da condenação. E nesse momento, que você não venha rejeitar Jesus Cristo, a vida eterna. Jesus Cristo, ele tem um reino de glória preparado para você. Ele tem um lugar cheio de majestade e poder preparado para cada um de nós. Ele tem um lugar que ele já foi preparar. E ele disse: olha, quando eu voltar, eu vos levarei para mim mesmo. Então Jesus Cristo, ele está voltando, meu amado. Jesus Cristo, ele veio falar da vida eterna. Mas Jesus Cristo também foi o único que mais falou do inferno na terra, foi Jesus Cristo. Foi quem mais pregou o inferno, foi Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele falou de dois caminhos. Jesus Cristo, ele falou de duas portas. E Jesus Cristo, ele falou do inferno. Porque ele falou que ali, ó, naquele grande dia seriam separadas as ovelhas dos bodes. Naquele grande dia, o joio e o trigo. Naquele grande dia seriam chamados uns para a direita, outro para a esquerda. Um para a salvação eterna e outro para a condenação eterna. Um para a vida eterna e outros para a morte eterna. Então Jesus Cristo, ele vai falar também que havia um caminho que o homem poderia se perder. Que há um caminho que o homem pode também se perder nele. Porque ele diz: olha, estreito é o caminho que nos conduz à vida e à salvação eterna, mas espaçoso é o caminho que nos conduz à perdição eterna. E muitos homens entram por este caminho, que é o caminho da perdição, porque é o caminho que tudo é fácil, mas quando chega no final é ruína, quando chega no final é abismo, quando chega no final não tem como mais voltar atrás, quando se morre e entra neste caminho da perdição. Se estamos trilhando um caminho que conduz a nossa alma à perdição. Se a gente morrer sem a salvação eterna de Jesus, se a gente morrer sem Jesus Cristo, o que a gente vai encontrar no final da estrada
é a perdição eterna, é a condenação eterna. Mas nesse momento eu estou te pregando o Cristo, que Ele tem poder para libertar. Jesus Cristo, Ele está voltando, mas ainda Ele não voltou. Ainda há oportunidade nessa manhã para você conhecer o Pai, para você conhecer o Filho. Há oportunidade nesta manhã para nós nos achegar ao Pai e a nós nos achegar ao Filho. E para nos achegar ao Pai, só é através do Filho. Porque a palavra do Senhor vai dizer que Jesus foi entregue pelo mundo. Mas Ele diz, olha, todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Porque não existe vida eterna fora de Jesus. Não existe a salvação fora de Jesus. Não existe o caminho da salvação fora de Jesus. Jesus é o elo, Jesus é o caminho, Jesus é a porta. Não tem outro capaz de nos levar até o Pai, senão Jesus, aquele que se entregou por livre e espontânea vontade, voluntariamente, em favor de cada um de nós. Então nessa manhã fique com essa mensagem. Queira conhecer o Pai. Entre pelo caminho da salvação e da vida eterna. Há tempo ainda para nós, enquanto estivermos respirando, enquanto o nosso fôlego de vida não for pedido, ainda há uma esperança para nós. E a esperança é essa, meu amado, que Jesus Cristo vai nos levar para Ele. A esperança é, meu amado, que Jesus Cristo em breve virá e nos levará para o seu reino de glória e de paz. A esperança é que Jesus Cristo um dia secará dos nossos olhos toda a lágrima. A esperança é que um dia possamos ver a glória de Deus, Pai. Porque só podemos ver Deus através de Cristo Jesus. Sem Ele não podemos ver. E sem santidade também não. Temos que porfiar por entrar pela porta estreita. Porque essa porta, ela não entra bagagem. Essa porta, ela não passou por reforma. Essa porta, ela é Jesus Cristo. E nessa porta só entra a nossa alma, não entra mais nada. Só entra a nossa alma, não podemos levar ninguém, não podemos salvar ninguém. Só podemos entrar com a nossa própria alma. Então que Jesus te abençoe nessa manhã, que Jesus te guarde. E que Jesus Cristo volte o rosto dele para ti e te dê a paz, em nome de Jesus.